Oi pessoal, tudo bem? O professor Takeo mais uma vez aqui com mais um vídeo, agora comentando a última parte desses exercícios da disciplina, parte 11. O exercício 11.1 diz o seguinte: determine o KPS das seguintes substâncias pouco solúveis conhecidas das suas solubilidades molares: AgBr, PbCl4, PaOH2, MgF2. Bem, no caso da AgBr, ele se dissocia pouco em água para formar Ag+, e Br-. Então, quando ele dissocia, vamos ter X mols por litro de Ag+, X mols por litro de Br-. KPS, produto de solubilidade, é o produto das concentrações dos íons no equilíbrio. Então, é basicamente você elevar ao quadrado o valor da solubilidade molar. A mesma coisa é para o PbCl4, tá? Então, eu vou ter X mols por litro de Pb2+, X mols por litro de cromato. KPS basicamente será a solubilidade molar elevada ao quadrado, tá? Visto que a gente não tem, é tudo elevado a 1. Porém, quando a gente usa o BaOH2 e o MgF2, aí a gente tem que levar em consideração a estequiometria, certo? BaOH2 se dissocia para Ba2+, e 2 de OH-. Então, quando ele se dissociar em água, um pouco que vai ser dissociado em água, a gente vai ter X mols por litro de Ba2+, e 2x mols por litro de OH-, tá? Tem que tomar cuidado nessa parte. A mesma coisa acontece com o MgF2. A gente vai dissociar para Mg2+, então é 1 de Mg2+, para 2 de F-. Então, as concentrações serão x e 2x. Na hora de aplicar a fórmula do KPS, a gente vai ver que vai ser x vezes a concentração do OH elevado ao quadrado, então 2x ao quadrado, isso vai dar 4x ao cubo. X é o valor da solubilidade molar, então a gente coloca 0,11 no lugar do X, e aí você vai ter o valor do KPS do hidróxido de bário. No exercício 11.2, calcular a solubilidade de sulfato de bário em uma solução já contendo 0,01 mol por litro de sulfato de sódio. Então aqui é um exercício típico de efeito de íon comum em solubilidade. Então, antes de jogar o sulfato de bário, a gente sempre faz esse raciocínio, início reage equilíbrio. No início, eu ainda não joguei água no sulfato de bário, e na água que tem o sulfato de bário já contém 0,01 mol por litro, por causa da dissociação do sulfato de sódio, que é um sal bastante solúvel. No momento que eu vou jogar ele em água, X mols de sulfato de bário não dissociado serão usados para formar X mols por litro de bário 2+, e X mols por litro de sulfato 2-. Então, no equilíbrio, eu vou ter, não tinha nada, formei X, então eu tenho X no equilíbrio de a concentração de bário 2+. No caso do sulfato, eu já tinha 0,01 por causa dessa solução, ganhei X por causa da dissociação do sulfato de bário, então no equilíbrio eu vou ter o 0,01 que eu já tinha antes, mais o X acrescido do sulfato de bário. Usando a fórmula do KPS, que é 1,5 vezes 10 a menos 9, ele é igual à concentração de bário vezes a concentração de sulfato. Então, 1,5 10 a menos 9 vai ser igual a X no equilíbrio, vezes a concentração do sulfato no equilíbrio, certo? Para facilitar as contas, como esse KPS é bastante baixo, a gente espera que esse X, frente a esse 0,01, para que seja um valor baixo, o X provavelmente deve ser um valor baixo, tá? Já que 0,01 já não é tão baixo assim. Então, X frente a 0,01 é muito pequeno. Então, a gente pode fazer uma aproximação aqui para facilitar a conta, que é descontar esse X. E aí a gente vai ter o valor de X de 1,5 vezes 10 a menos 7. O que é esse X? Esse X, na verdade, é a solubilidade do sulfato de bário. Nessa solução já contendo 0,01 mol por litro de sulfato de sódio. Bem, agora, aqui ele está pedindo para calcular a solubilidade do hidróxido de alumínio em uma solução contendo o nitrato de potássio 0,1 mol por litro. Tá? Como a gente não tem íon em comuns, então não vai causar o efeito do íon comum no nitrato de potássio.
Então, é um exercício normal. Então, a gente faz o que a gente tinha no início, antes de jogar água, não tinha nada nenhum dos dois. No momento que eu jogar na água, parte X mols de hidróxido de alumínio não dissociado serão usados para formar X mols por litro de alumínio 3+, e pela estequiometria 1:3, 3x de hidróxido. No equilíbrio, então, eu vou ter X e 3x de hidróxido. O KPS é 5 vezes 10 a menos 33, é igual a concentração de Al3+ e OH- no equilíbrio. Desculpa. Concentração de Al3+ é X, concentração de OH- é 3x ao cubo. Então vai dar 27x ao cubo igual a 5 vezes 10 a menos 33. A gente vai ter esse valor de X, 3,7 vezes 10 a menos 9. Exercício 11.4. Formar-se-á ou não um precipitado de PbCl2 ao se misturarem volumes iguais de 0,1 mol por litro de PbNO3,2 e 0,01 mol por litro de NaCl. Então, esses exercícios de mistura para ver se forma precipitado tem uma pegadinha, que é a concentração muda quando você mistura dois líquidos, certo? Então, ele está pedindo para misturar volumes iguais de PbNO3 e NaCl. Quando você mistura volumes iguais, o volume final é 2 vezes o volume inicialmente que eu tinha do nitrato de chumbo e do cloreto de sódio. Se o volume dobrou, a concentração das espécies que a gente vai ter que usar nos cálculos, ele diminui pela metade. Então, se eu tinha 0,1 mol por litro de chumbo, quando eu dobro o volume, a concentração de chumbo vai diminuir. Então, vai ser 0,05 mol por litro de PB2+. PB2+, né? Faltou o 3,2 aqui, tá errado. E aqui na mesma coisa com cloreto de sódio. Se eu tinha 0,01 mol por litro de cloreto de sódio nesse volume, quando eu dobro o volume, a concentração cai pela metade. Então vai dar 0,005 mol por litro, tá? Então, a concentração, o KPS é dado, 1,6 vezes 10 a menos 5, vai ser dado por concentração de Pb2+, vezes a concentração de Cl-. Tome cuidado, sempre cuidado nesses exercícios de KPS ou de constante de equilíbrio, que a gente não deve esquecer o coeficiente estequiométrico. Se tiver coeficiente estequiométrico diferente de 1, a gente eleva a concentração ao coeficiente estequiométrico. Então, no caso que eu comentei agora há pouco, a concentração, quando você mistura os volumes iguais, a concentração cai pela metade das duas espécies. Então, a concentração de Pb2+ vai ser 0,05, porque eu dobrei o volume, e de NaCl vai ser 0,005 ao quadrado, tá? de cloreto. Fazendo esse cálculo vai dar em torno de 1,25 vezes 10 a menos 6, tá? Então o que eu fiz aqui, na verdade, não foi o cálculo de K, foi um cálculo como se fosse de Q, né? Quociente. Se bem que não tem divisão, mas chamaria de produto das concentrações dessas espécies aqui. Você vê que esse valor aqui é menor que o valor de K, certo? Então, se ele é menor que o valor de KPS, ele não atingiu o produto de solubilidade, ou seja, não atingiu a concentração necessária para que ele precipite. Então, não vai formar precipitado nesse caso. Tá? Em que pH começa a precipitar MgOH2 se a concentração de Mg2+ na solução é 0,01 mol por litro? Então, já é dado a concentração de 0,01 mol por litro de magnésio, certo? E ele quer saber qual é o pH, mas para a gente saber o pH, a gente precisa saber a concentração de OH- necessária para que atinja esse valor de KPS. Porque atingindo o valor de KPS vai começar a precipitar o hidróxido de magnésio. Então, substituindo os valores aqui, 0,01 no magnésio, a gente vai ter 8,9 vezes 10 a menos 12, é igual a 0,01 vezes concentração de OH- ao quadrado, certo?
Então, fazendo isso, a gente chega nesse valor de concentração de hidróxido. Fazendo o pH, que é menos log da concentração, a gente vai ter um valor de 4,52. E aí, fazendo aquela relação de pH mais pH igual a 14, assim, só assim a gente chegará no valor de pH, que é o que está pedindo no exercício. Que concentração de Ag+ em mols por litro deve estar presente no início de uma precipitação de AgCl de uma solução contendo já 10⁻⁴ mols de Cl- por litro? Então aqui é outro exercício para atingir precipitação. Então ele quer saber aqui qual a concentração necessária de Ag+ para que eu consiga começar a precipitar AgCl, ou seja, que eu consiga atingir o valor de kps. Uma vez dado já a concentração de Cl-. Então é só aplicação de fórmula. 1,78 vezes 10⁻⁻10, que é dado do exercício, é igual ao produto de solubilidade. De quem? Dos íons em solução, Ag+ e Cl-. A concentração de Cl- eu já tenho, 10⁻⁴. Agora é só isolar a concentração de Ag+, que você vai achar o valor de 1,78 vezes 10⁻⁶ de Ag+. Só isso. Exercício 11.8. Se 0,11 mg de AgBr se dissolve em 1000 ml de água, ou seja, 1 litro, a uma dada temperatura, qual é o produto de solubilidade deste sal naquela temperatura? Bem, aqui é só uma complicaçãozinha bem de leve. Vai ser necessário, então, calcular a concentração de AgBr em mol por litro, porque o produto de solubilidade envolve o termo de concentração. Então, a gente vê quanto que isso vale em mol. Então, 0,11 vezes 10⁻⁴, né, gramas é X. E a massa molar do AgBr é 187,9. Então, se a cada 1 mol pesam 187,9 gramas de AgBr, 0,11 10⁻⁴, X. X dado aqui deu 5,85 vezes 10⁻⁷ mols. Esse é o valor de concentração? Não, esse é o número de mols contidos em 0,11 miligramas. Então a gente tem que dividir pela concentração, pelo volume, que é 1000 ml de água. Então aproximando, porque na verdade você não, aqui a gente teria molaridade, né? Mas se dissolve em água suficiente para dar 1 litro, aí sim seria a concentração, tá? Então estou fazendo uma cochambres aqui. Eu estou usando esse 1 litro, já 1 litro de solução, mas na verdade é 1 litro de água, então não está inteiramente correto isso aqui. Mas mesmo assim vamos continuar. 5,85 vezes 10⁻⁷ mol por litro. Então a gente tem a concentração do AgBr, certo? Então significa, se esse 0,11 mg se dissolve, significa que eu tenho dos 0,11 mg do AgBr sólido, todo ele foi dissolvido. Então eu tenho 5,85 10⁻⁷ mols de Ag+, 5,85 10⁻⁷ mols de Br-. E aí é só colocar no produto de solubilidade 5,85 10⁻⁷ ao quadrado, você vai achar o valor de kps que é mais ou menos esse valor aqui. Tá? Entenderam? 11.9. Diga se a G2CO3 precipita de uma solução formada por uma mistura que contém 100 ml de 10⁻⁴ mol por litro de nitrato de prata e 100 ml de 10⁻⁴ mol por litro de carbonato de sódio. Bem, então vamos ilustrar o experimento. Eu tenho uma solução de nitrato de prata, 0,0001 mol por litro, 100 ml, tá? E aí eu vou misturar com carbonato de sódio, que também tem a mesma concentração e o mesmo volume. O volume final, depois que eu misturo os dois, vai ser 200 ml, tá? Então a concentração dos dois, por causa da mistura, o volume dobrou, então a concentração diminuiu pela metade, tá? Houve uma diluição, né? Eu diluí tanto aqui ou aqui, né? Então houve uma diluição
Então a concentração das espécies de prata e de carbonato são essas daqui, tá? 0,00005 mol por litro, certo? Então, sabendo isso, aí é só aplicar a fórmula. Então, o carbonato de prata se dissocia para levar 2 de prata mais e 1 carbonato 2 menos. Então, prata precisa ser elevado ao quadrado vezes carbonato, estequiometria 1, elevado a 1. Então, a concentração de prata que eu tenho aqui na solução é 0,00005 ao quadrado, vezes concentração de carbonato 0,00005. E aí a gente calcula esse QPS e aí vai dar esse valor aqui de 1,25 10 a menos 13, tá? Esse valor, de novo, é menor que esse valor do KPS que faltava no exercício, tive que pegar na internet. Se ele é menor, significa que não atingiu produtibilidade para precipitar o carbonato de prata, ok? Vou fazer só mais um. 11.11, a fluoretação da água potássio de água potável de uma cidade produz uma concentração de íons fluoreto próxima de 5, 10 a menos 3 mol por litro. Se a água utilizada na cidade for dura, água que contém íons cálcio, pode ocorrer a precipitação de fluoreto de cálcio durante a fluoretação. Qual é a concentração máxima de íons cálcio que pode estar presente em solução para que não ocorra precipitação durante a fluoretação? Ignore a eventual protonação do fluoreto. Então, a gente usa a equação química da dissolução do fluoreto de cálcio em água. Fluoreto de cálcio é CaF2. Em água, uma parte desse fluoreto de cálcio vai dissociar em cálcio 2+, e flúor menos, né? Então, como são dois fluoros aqui, dois fluoros aqui. O KPS também não tinha dado aqui, não tinha no enunciado, eu peguei na internet esse valor aqui, alguns livros falam 4, aqui eu peguei 3,9. O KPS então é dado pelas concentrações das espécies dos íons no equilíbrio, concentração de cálcio 2+, concentração de flúor ao quadrado, tá? Porque é esse 2 aqui do coeficiente. Colocando aqui 3,9 10 a menos 11, o valor do KPS, e colocando a concentração de fluoreto máxima, 5 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, a gente determina o cálcio, vai dar em torno de 1,56 10 a menos 6, tá? Então essa é a concentração máxima que pode estar presente em solução para que não haja precipitação durante a fluoretação, não há. Tá? O máximo, esse aqui é o limite que eu consigo colocar de presente de cálcio 2+ em água para que não haja precipitação do fluoreto de cálcio. Certo? Então é isso. Essa é a última lista que eu estava devendo, último vídeo eu estava devendo de resoluções de exercícios. Espero que vocês aproveitem, sirvam, espero que tenham ajudado vocês na resolução dos exercícios. Estudem, façam os exercícios antes de assistir os vídeos. Estudem bastante para a prova que vai ser daqui uma semana, tá, pessoal? Até mais, bons estudos. Tchau.